Voltando ao tratamento clínico, tá? Vamos observar algumas medicações, tá? No tratamento clínico do paciente com infarto agudo do miocárdio. Começando a nitroglicerina, gente, ela é um vasodilatador, tá? É um vasodilatador bem potente, sublingual, feito sublingual, tá? Comprimido sublingual. Temos o nitroprusiato de sódio, alguns nitratos que são utilizados também para esse tratamento, que são o nitroprusiato de sódio, ele também é um vasodilatador, repouso absoluto, como eu disse para vocês, não urina, não levantar, não nem para tomar banho, tá? Nós temos que deixar o paciente nesse momento em repouso. Diferencial importante entre infarto agudo do miocárdio e angina, tá? Se o paciente apresentar melhora após todos os procedimentos que a gente fez aí, tá? Como a S, os nitratos, o repouso, todos os procedimentos que foram realizados. Se a dor sanar, tá? Está descartado o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, tá? Se ele obteve melhora, se ele apresentar melhora, está descartado. Então, a gente fala o quê? Que se tudo que foi feito, o paciente teve uma melhora muito grande, nós observamos que ele só teve uma angina, tá? Uma dor precordial, uma angina pectoris, tá? Aquela dor e passou. Tá? Então, assim, temos que observar também se foi feito o efeito que nós queremos, né? Que nós estávamos buscando. Ocorreu o efeito, a gente descarta o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Tanto nos sinais, nos sintomas, quanto nos exames que a gente também já fez, tá? Como a troponina e outros mais. Negativou pela terceira coleta, e a dor também sanou com as medicações, então a gente descarta, ok? Então, a gente falando sobre a nitroglicerina, que é um vasodilatador. Como é feita essa conduta terapêutica? Então, a heparina, ou aquela seringuinha que eu falei para vocês, que nós vamos puxar a heparina, aí sim, tá, gente? A heparina, o médico vai pedir heparina 5.000. Heparina 5.000, nós falamos lá em fundamentos, um frasco de 5 ml. Se cada ml tem 5.000 unidades, então a gente puxa um ml inteiro, se é que ele vai pedir 5.000. Mas no protocolo geralmente é isso, tá? 5.000 unidades de insulina, você vai buscar 1 ml de heparina, você vai buscar aqui 1 ml. 1 ml num frasco de 5 ml, se cada ml possui 5.000 unidades, nós temos aqui 1 ml, 5.000 unidades, tá? Ou a gente usa a heparina, tá? Que é um anticoagulante, ou a gente usa o Clexane. O Clexane já vem pronto, tá? A seringa pronta, agulhada, tá? Nós temos aqui, ó, agulha, tá? É o Clexane, esse Clexane aqui é o Clexane 40, tá? Não sei se dá para vocês verem, péssima nisso. Esse aqui é um Clexane de 40 miligramas, nós temos Clexane também de 80 miligramas, tá? Então, é utilizado ou a heparina ou o Clexane, são dois anticoagulantes, tá? Subcutâneo. Beta-bloqueadores, anti-isquêmicos, por quê? Anti-isquemias, ele vai ser anti-isquêmico, não vai deixar ocorrer a isquemia, tá? O que mais que a gente vai falar? A gente vai reduzir a frequência cardíaca e a pressão arterial, tá? Então, esses beta-bloqueadores, eles reduzem a frequência cardíaca arterial, levando ao menor consumo de oxigênio. Então, melhora a perfusão. Por quê? Porque previne, tá? Previne essa isquemia, alivia essa isquemia, tá? Reduzindo a função cardíaca, né, que é a frequência cardíaca, e a pressão arterial, vamos voltar lá, nós sabemos que é a pressão em que o sangue, ele bate nas artérias, tá? Então, por isso que nós conseguimos verificar a pressão arterial, a pressão, o volume de sangue que está ali sendo passado por aquela artéria. Ok? Então, diminuindo a frequência cardíaca e a pressão arterial, a gente diminui o consumo de oxigênio e melhora a perfusão com esses beta-bloqueadores, ok?
Previne também grandes extensões de necrose. Tem discreta ação antiplaquetária, então discreta ação em que não deixa que as plaquetas se juntem, tá? Antiplaquetária. E antitrombólica, então também é um antitrombolítico, não deixa que trombos, que coágulos se formem, tá? Isso que nós temos que fazer. Então, quem são eles? Quem são os beta-bloqueadores que faz essa melhora toda? Diminui a frequência cardíaca, diminui a PA, faz com que o consumo de oxigênio seja menor, melhora a perfusão sanguínea, previne extensões, grandes extensões de necrose naquele órgão ali, tá? Tem discreta ação antiplaquetária e tem discreta ação também de antitrombolítica. Que é essas medicações? Quem são esses deuses das medicações? O atenolol e o propanolol. Gente, o atenolol e o propanolol, eu assim quero que vocês vejam a diferença deles, porque eles são medicamentos para a mesma função, tá? Eles são medicamentos de mesma função, mas que um é mais moderno que o outro, tá? Um é mais moderno que o outro. E isso é muito importante. Vamos falar então sobre o começo, o atenolol. Ele diminui, gente, o atenolol diminui o ritmo cardíaco, começa por aí. Diminuindo o ritmo cardíaco, diminui o quê? Aquela pressão em que o sangue está passando por ali, não é isso? Diminui o ritmo cardíaco e a força de contração do coração também. Então, o que acontece? Além de diminuir o ritmo cardíaco, ele vai fazer com que o coração ele bata um pouco mais devagar, ele vai diminuir então, a força de contração, porque o coração ele tem, tá? Então, ó, ventrículos e átrios, tá? Que batem com força, um expulsando sangue e o outro pegando o sangue e levando para o corpo. Então, esse movimento aqui é um movimento cardíaco, ok? O que acontece com esse movimento? A força de contração cardíaca diminui e, consequentemente, diminuindo essa força que eu estou fazendo aqui, diminui a pressão sistólica e a pressão diastólica. Não diminui a força? Então, diminui a pressão sistólica e a pressão diastólica da nossa função cardíaca, tá bom? E com isso, com essa diminuição da pressão sanguínea, da redução da pressão sistólica e diastólica, o coração ele vai dar um repouso. Então, o trabalho cardíaco vai ser menor, tá? Vai ser um trabalho cardíaco leve. Ele vai diminuir o trabalho cardíaco. Então, isso é que faz o atenolol, tá? O atenolol, ele serve para isso. Para fazer com que a função cardíaca seja menos árdua, tá? É isso aí. E o propanolol faz a mesma função. Só que o atenolol, ele é uma medicação que é mais moderna, tá? Ele é mais moderno do que o propanolol. Ele é mais utilizado, tem menos efeitos colaterais, tá ok? Recomenda-se a administração endovenosa e depois VO. Olha só. Ou intravenosa, né? Então, assim, nós utilizamos comprimidos neste momento de atenolol ou de eles estão aqui isso, gente, é na conduta terapêutica, eles recomendam a administração EV e depois VO, tá? De qualquer medicação. Por que EV e depois VO? Porque primeiro nós temos que fazer aquela dose de ataque, a dose rápida, tá? Endovenoso é mais rápido. A única via mais rápida que a gente fala sempre é a sublingual, mas entre a VO e a endovenosa é mais rápida. Lembra naquele nossa escala de efeitos? Então aqui tá mostrando o enoxatal, enoparin, tá? São medicamentos que eu falei com vocês, que é a heparina e que é o Clexane, tá? É isso aqui. Isso aí é nome fantasia. Aqui é a Clexane que eu mostrei pra vocês, ó. Essa é mão, tá? E nós temos a de 80 também. A de 80 às vezes é feita uma vez só ao dia, critério médico, e a de 40 2 vezes ao dia, tá? Então ele escolhe, ou ele vai dividir, tá? 2 de 40, de 12 em 12 horas, geralmente é assim, uma feita meio-dia, outra feita meia-noite, ou ele vai dar uma dose só de meio-dia, uma dose de 80,
Então, assim, a critério médico mesmo, ele vai ver o que naquele momento ele vai precisar, tá? Essa aqui é a heparina sódica, nós temos heparina 5.000, tá? Então, nós temos a heparina 25.000 aí, vai a critério também da unidade de saúde. Eu vejo muito mais a de 5.000 unidades, tá? Esse aqui é o atenolol e o propanolol, que nós falamos que são beta-bloqueadores e todo o efeito que ele faz, eu falei aí pra vocês, tá? Então, gente, muitas medicações são tomadas nesse momento. O protocolo ele é feito muito certinho, muito redondinho, muito fechadinho, para que tudo corra bem e esse paciente seja tratado com eficácia, com excelência e muito rapidamente. Porque o infarto agudo do miocárdio, ele não espera, tá? Ele não espera acontecer. Ele é feito rapidamente para que não haja uma extensa área de necrose. Quanto mais você tratar rapidamente, menos área de necrose vai haver neste local, tá? No local do coração aí. Menos áreas, tá? Necrosada você vai ter. Eu sempre falo nisso aí de sugar, né? Sugar a medicação. O que acontece? Tem comprimidos, gente, que tem uma divisória, né? Que em casa a gente quer tomar metade, a gente vai lá com a faca, parte. Dividir, tá? Tem medicações que tem que ser com muito cuidado para que você não faça com que a medicação seja contaminada. A área hospitalar é uma área contaminada. Então, para você sucar uma medicação, você cortar, dividir essa medicação dentro de uma unidade, é complicado. E quando você tem que passar essa medicação numa sonda, numa sonda nasointeral, nasogástrica, desculpa, você tem que passar esse remédio numa sonda nasogástrica, o que você vai fazer? Você vai ter que realmente triturar essa medicação. Então, tem várias maneiras de triturar a medicação. Na minha unidade, existe lá um pilão, tá? Um pilão de ferro, que as pessoas lavam, passam álcool, deixa de molho, faz aquela asepsia. Eu tenho medo de ficar algum resquício, apesar de toda a limpeza. Você tem que limpar mesmo bem, ou tentar esterilizar o máximo possível. Mas eu tenho uma técnica que eu faço quando eu preciso de macerar esse comprimido para utilizar ele numa sonda ou numa seringa. O que eu faço? Eu pego a embalagem, essa embalagem aqui de seringa é uma embalagem estéreo. Eu retiro a seringa, tá, daqui de dentro. Então a embalagem, eu não contamino a embalagem, tá? Eu abro na técnica aqui, retiro a seringa e neste local aqui do plástico, gente, ó, eu coloco um comprimido aqui dentro. Coloquei o comprimido, eu vou fechar com cuidado, tá? Fecho. Eu dobro ele e eu bato, tá? Aqui em cima, com um frasco pesado ou com mesmo o soquete lá daquele pilãozinho. Eu bato, tá? Para que o comprimido seja macerado, ele vai ficar um pozinho aqui dentro desse plástico, tá? Dentro desse plástico aqui. E daqui eu vou fazer a colocação dele na seringa se eu tiver que passar numa sonda, tá? Então, se eu tiver que passar numa sonda, o que eu vou fazer? Isso, gente, é uma técnica que eu desenvolvi para ter certeza de que aquela medicação não está contaminada. Eu coloco uma agulhinha, tá? Qualquer agulhinha aqui na ponta da seringa. A seringa também não é estéreo. Eu vou abrir aqui, tirar o êmbolo, tá? Tirar o êmbolo. Eu vou jogar esse pozinho aqui dentro. Joguei o pozinho do comprimido. E vou agora botar o êmbolo. Ó, botar o êmbolo, o pozinho ficou aqui dentro. Vou virar e vou aspirar a água aqui para diluir essa medicação. É um método meu, particular. Eu prefiro fazer assim, que eu sei que aqui é estéreo. Botei aqui no estéreo, com luva, tá? De procedimento, tudo de boa. E a gente não vai ter trabalho com isso aí, tá? Trabalho de você ficar ali com a consciência pesada de que você contaminou aquela medicação. E se você tiver que sucar a medicação, só cortar ela no meio, você também pode pegar o comprimido com a luva, colocar ele aqui dentro e partir ele aqui dentro desse recipiente, tá? Dessa embalagem aqui, para que você não contamine a medicação, ok? Captopril, gente, ele é indicado nas primeiras 20 horas, principalmente. Por quê? Porque o captopril ele vai reduzir
tá? Bastante, em mais ou menos, vamos pôr assim, de 6 a 9 horas, depende da literatura, tá, gente? Cada literatura e laboratório fala uma coisa. Então, assim, eu prefiro usar o que eu aprendi, tá? O captopril, ele fica ali naquela área até 4, vamos colocar 4 horas, tá? Ele vai ficar 4 horas fazendo aquele efeito, tá? Aquele efeito de quê? Da pressão arterial se abaixar, tá? Abaixa bastante a pressão arterial e com a baixa da pressão arterial, você sabe que o movimento cardíaco ele diminui, como aquele que a gente falou ali adiante, tá? Aquele lá do atenolol. Ele vai diminuir aquela pressão e vai fazer com que nas primeiras 24 horas diminua, tá? O exercício ali do coração e a área de necrose ela seja bem menor. Tá? Então, nas primeiras 24 horas é essencial a utilização do captopril. Tá? Vamos lá. Muita medicação, né, gente? Até eu fico meio doida. Então, nós temos captopril de 50 miligramas e temos captopril de 25 miligramas. Tá? O médico, esse é critério médico, o médico vai ver qual das duas miligramas ele vai pedir para que você administre. Então, a gente não sabe o que vai se passar no critério do médico, tá bom? Mas nós temos ele em 25 e em 50. Aqui é a foto de um quadro de um hospital, aonde você vai observar como é colocado para vocês as doenças do paciente, tá? Aqui vocês vão ver que são utilizadas siglas, como eu falei. Você não vai ver escrito infarto agudo, miocárdio, blá, 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 não vai ver, tá? Você vai ver somente quando falar em hipertensão, você vai ver hipertensão arterial sistêmica, hipertensão HAS, tá? Vocês vão ver HAS. Se tiver um diabetes mellitus, vocês vão ver um DM, tá? Então, nesse quadro aí, quando eu passar a slide para vocês, observe como vem, né? Como vem no quadro e como vocês têm que saber a sigla, gente. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. As siglas são essenciais na nossa vida. Como técnicos, nós temos que observar e realmente entender, decorar, seja o que for. Nós temos que observar isso com carinho, porque quando vocês chegarem numa clínica médica, vocês vão estar de cara nesse quadro aí. Esse quadro é o quadro da clínica médica. E vocês vão ver o nome do paciente, o agravo do paciente, todas as siglas de doenças que acometem esse paciente. Então, nós temos que observar. Então, aqui tem duas fotos de quadros, que eu queria que vocês observassem e qualquer dúvida, eu tô vendo muito poucas pessoas interessadas em perguntar, tá? E assim, as aulas online já são difíceis de entender, não só para vocês não, pra gente, você não tem noção de quantas vezes a gente grava vídeo e volta, porque às vezes a gente deixou de falar alguma coisa, tem que voltar. Então assim, eu queria a questão que eu falei para vocês sobre o captopril, tá? Vou voltar aqui falando que essa necrose do captopril, vou voltar lá atrás, gente. Eu me lembrei de uma coisa aqui, tá? Essa necrose em 24 horas que a gente vai ser indicado, né, para se fazer o captopril, desculpa, tá? Ele tem um efeito de 60 a 90 minutos. Desculpa, eu falei 4 horas, eu tava com a cabeça em outro lugar, tá? Em outra medicação, porque são muitas, tá? O efeito do captopril é de 60 a 90 minutos. Por isso que é feito ele a priori. Por quê? Porque em 60 e 90 minutos, ele sendo rápido assim, na conduta de baixar a pressão arterial, então ele... Por favor. Então, voltando, tá? Lá, ratificando o que eu falei, tá? 60 a 90 minutos o captopril faz o efeito. Por isso que ele evita a extensão da área da necrose, tá? Porque ele faz um efeito rápido, ele faz uma rápida baixa de pressão arterial e com isso, essa extensão da área de necrose, ela diminui consideravelmente, tá, gente? Tô aqui corrigindo o que eu falei lá atrás, por favor, desculpa aí. Então, aqui falamos do quadro,
que eu quero que vocês observem com bastante cuidado. E se tiver alguma dúvida de alguma sigla, passa para mim, tá? Então, a prescrição médica para o infarto agudo do miocárdio é desse jeitinho que tá aqui, que vai vir na prescrição, que vocês vão ter lá uma folhinha com a prescrição médica e vai vir escrito desse jeito aí. A dieta oral branda para hipertensão arterial, né, sistólica. O que a gente faz? É sistêmica, tá? Vai estar assim. Essa dieta oral branda é a cargo da nutrição, tá? Isso é só a cargo de conhecimento. A gente é fácil mastigar, tá? Não tem esforço, é fácil para deglutir, é fácil digestão também. Então, assim, abranda para esse paciente, tá? Estimular a ingesta hídrica é com a gente, tá? Ofertar líquidos, ofertar suco, ofertar chá, ofertar, se tiver prescrito, tá, gente? Pela nutrição. Água, bastante água, hidratar bastante esse paciente. O omeprazol de 40, que é via oral, tá? De manhã cedo, por quê? Porque é pela manhã que ele vai preparar todo o estômago para receber as medicações que vão vir a partir daquele momento. Então, a gente faz às 6 horas da manhã esse omeprazol, para que quando chegar às 8 horas, meio-dia, que comece a fazer as medicações, o paciente já tá com esse estômago ali protegido, tá? Protegido. O AS100, tá? Um comprimido no almoço. Ele só é suspenso quando o paciente vai fazer o CAT. O que é CAT? É o cateterismo, tá? Onde você vai lá colocar um catéter que vai até lá perto lá no coração para fazer a passagem ali. Se tiver, ele vai desobstruir a passagem, tá? Então, quando o paciente ele tem que fazer o CAT, é suspenso o AS, tá? CAT. Então, vamos lá. CAT é o cateterismo, tá? É o exame de cateterismo. Então, suspende o AS porque o AS, ele faz com que as plaquetas não se aglomerem. Ele dissolve trombos. Então, nós temos que suspender para evitar com que o paciente tenha algum tipo de sangramento abundante. Agora, vamos lá no clopidogrel. Gente, tô com medo da hora do vídeo mais uma vez, tá? Vou parar aqui e a gente volta falando sobre clopidogrel, tá bom?